Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Paciente Crítico 1 e hoje nós vamos estudar o suporte avançado de vida. Na disciplina de suporte básico de vida nós vimos diversas situações, entre elas a PCR, em que a gente aprendeu como é realizar uma RCP apenas contando com a habilidade ali da pessoa que vai atender. Então hoje nós vamos estudar, nós vamos enfocar o suporte avançado de vida, em que eu vou ter a introdução então das medicações e da via aérea avançada que nós já estudamos, que é principalmente a intubação orotraqueal. Esse suporte avançado de vida ele vai chegar ali quando a gente tem o atendimento das ambulâncias de suporte avançado de vida e também no contexto hospitalar, que é o que a disciplina se propõe a mostrar um pouquinho aqui da unidade de terapia intensiva. Então, a parada cardiorrespiratória, que é a PCR, que nós já vimos, a gente tem que ter essas condições, inconsciência da vítima, ausência de movimentos respiratórios e de pulso. E aí a gente tem algumas modalidades de parada cardiorrespiratória. Então nós vimos lá na aula passada sobre o eletrocardiograma, sobre esse exame. E aí quando eu for instalar os eletrodos ali no paciente ou o desfibrilador para verificar a atividade elétrica do coração, as modalidades de PCR possíveis são essas quatro: taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e assistolia. Vou falar sobre elas novamente, então lembrando que taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular são os ritmos que a gente chama de chocáveis, e atividade elétrica sem pulso e assistolia não são chocáveis. Então na taquicardia ventricular a gente tem o aumento da frequência cardíaca, por isso que é taquicardia do ventrículo. Então a gente vai ver uma aproximação aqui das ondas T e por isso a gente consegue perceber que é uma taquicardia ventricular. Esse é um ritmo chocável, então se eu tiver disponibilizado ali o desfibrilador, eu vou utilizar. Fibrilação ventricular. Então na fibrilação ventricular a gente vê uma desorganização da atividade elétrica e no coração ele se encontra fibrilando. O que é isso? Ele fica tremendo. Quando ele faz isso, ele não faz contrações efetivas e não manda os impulsos, ele não manda o sangue adequadamente, não tem uma ejeção adequada de sangue e não vai conseguir nutrir o corpo. Atividade elétrica sem pulso, então quando eu olho para o meu traçado eletrocardiográfico, tá tudo bonitinho, mas quando eu palpo aqui, o pulso carotídeo, não sinto nada. Esse é um ritmo não chocável. Por quê? Porque eu tenho atividade elétrica, a minha atividade elétrica tá legal, o que eu não tenho é pulso, então o que eu tenho que fazer aqui é compressão torácica. A mesma ideia da assistolia. A gente conversou um pouco sobre desfibrilação. A desfibrilação, a aplicação do choque, ela vem para dar um restart ali em uma atividade elétrica desordenada. Se eu não tenho atividade elétrica nenhuma, que é o caso da assistolia, eu não tenho por que chocar. Isso não é um ritmo chocável. Nesse caso, eu preciso fazer compressão torácica para o próprio coração, o músculo, ele mesmo mandar informação lá para o nosso sino atrial, que é onde parte os impulsos elétricos do coração, para que ele venha restabelecer ali uma atividade elétrica. Aqui, gente, causas de parada cardíaca. No caso da fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, está relacionado muito com a questão do infarto, alguma doença coronariana aqui, cardiovascular isquêmica. Enquanto na assistolia, na atividade elétrica sem pulso, que é quando eu não aplico o choque, a gente tem o 5H e o 5T, que é interessante da gente saber. Então, em ocasiões de hipovolemia, hipóxia, hipohipercalemia, lembrando que calemia é potássio, hidrogênio, um aumento aqui de hidrogênio, que é a acidose ou hipotermia. E 5T, que é o pneumotórax hipertensivo, então a tensão, aumento ali da pressão. As intoxicações, então seria o T de tóxico. A TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco e trombose. E aí a gente vai aplicar a RCP. É interessante que a gente já providencie o DEA, que
o desfibrilador nos primeiros 3 a 5 minutos. Claro que se a gente for atender alguém na rua, a gente não vai ter consciência disso, mas os estudos eles já indicam que cada minuto aqui que a gente demora para fazer desfibrilação diminui cerca de 10% da taxa de sobrevida. Ao passo que quando a gente inicia a RCP, a gente tem essa redução um pouco mais diminuída aqui, de 4%. Então, o ideal é que eu inicie tanto a RCP com a desfibrilação. E aí, gente, nós vimos lá na disciplina Suporte Básico de Vida o ABCDE do trauma. Aqui, tanto lá no Suporte Básico de Vida quanto aqui do avançado, em relação a PCR, a gente inverte, a gente puxa o C, porque a circulação, né, como eu estou numa situação de parada cardiorrespiratória, a circulação ela é mais importante. Então, no C a gente vai checar essa responsividade, né, checando o pulso, iniciando já compressões e chamando ajuda. Então, são vários Cs aí pra gente lembrar. O ABD, então, né, abertura de vias aéreas, boa ventilação e desfibrilação. O ênfase, então, nosso é de RCP de boa qualidade, mas como eu tô falando de suporte avançado, a gente já entra com as drogas. A gente tem as drogas que são vasopressoras, que vão reduzir ali o calibre dos vasos, ou seja, vão aumentar o fluxo sanguíneo, e as antiarrítmicas, porque o que está acontecendo é uma falha ali na atividade elétrica, né? Um tipo de arritmia que levou a uma parada cardíaca. Então, a utilização dessas medicações também são realizadas. E as compressões, da forma como a gente estudou, né? Manter essas compressões até que via aérea avançada seja estabelecida. Vou fazer as ventilações, né? Com o uso de ambu, por exemplo, e mantenho as compressões mesmo com via aérea avançada. A atropina é uma medicação que a gente utilizava, mas não é mais recomendada, e a gente dá preferência para as medicações endovenosas, que no contexto hospitalar a maioria é assim, seguida de intraóssea, e a última opção nossa é endotraqueal. Aí, gente, na circulação, então, nós vamos iniciar as compressões, como já vimos, de 100 a 120 por minuto. A compressão torácica ela tem que ter uma profundidade de 5 a 6 centímetros, esperando o retorno total do tórax, evitando interrupções. E sobre uma superfície rígida, né? Lá no nosso contexto hospitalar, a gente vai pegar o carrinho de emergência. Na parte posterior ou lateral desse carrinho tem que ter uma tábua de compressão. Então, a gente vai colocar ali debaixo do colchão. Ou, se fosse em alguma outra ocasião que eu não tivesse, a gente coloca no chão mesmo a pessoa. Então, aqui fazendo a compressão, lembrando aqui, ó, de joelhos dobrados, levando todo o peso do corpo para a vítima, aqui formando com o tórax, né, um ângulo aqui de 90 graus. E acima do apêndice xifoide, que é aquela pontinha aqui do osso externo, que é esse osso que liga aqui as costelas. Na atualidade, então, não tem nenhum benefício que mostra a utilização de dispositivos mecânicos. Vou mostrar para vocês na imagem, mas pode ser utilizado. Então, aqui seria a utilização desse dispositivo, né, que a gente coloca aqui no tórax do paciente, que seria ele mesmo fazendo ali as compressões, que é o alto pulso aqui. A abertura de via aérea, verificar se não tem nenhum corpo estranho ali que está obstruindo a passagem do ar. O B é a boa ventilação, né? Nós vamos fazer isso de preferência aqui com a via aérea avançada, né? Utilizando a intubação orotraqueal, fornecendo oxigênio o mais precocemente possível. E a gente vai aplicar, então, a cada 6 segundos essa ventilação, tá bom? Vai ser uma ventilação aqui assincrônica, ou seja, ela não vai ter sincronia com a compressão torácica como a gente fazia lá no suporte básico de vida. Então, aqui, independente se eu estou fazendo compressão, a cada 6 segundos é uma ventilação. Instalar capnógrafo, tá aqui, que é uma medida que dá a quantidade de CO2, vai mostrar pra mim como que tá o funcionamento da respiração, né, do paciente, se eu tô ventilando demais, né, então evitar a ventilação excessiva.
E aí eu utilizo o capnógrafo para me mostrar. É como se fosse a oximetria de pulso, que me mostra ali a quantidade de oxigênio. Então a gente tem a capnografia que vai mostrar a quantidade de gás carbônico. Então aqui utilizando, né, ventilação. E o desfibrilador, nós já comentamos sobre ele, né? Então deve ser utilizado ali nos primeiros 3 a 5 minutos. Ele vai ser realizado na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular. Como que a gente coloca, né? Então são 2 pás, a gente tem que colocar uma do lado direito, outra do lado esquerdo, pensando aqui que está cobrindo todo o coração, né? E aí a gente vai ter desfibriladores que atuam em uma única fase, que são monofásicos. A gente aplica uma energia, né, um choque de 360 joules, e o bifásico de 120 a 200 joules. Então aqui alguns exemplos para vocês, tá? Aqui estão as pás. Profissionais, então de preferência que eu tenho uma ventilação, uma compressão, um para revezar, um para medicação, né? Pode ser o que está aspirando ali, medicando, normalmente até o mesmo. Um ali ajudando, anotando o tempo, e um comandando todo o procedimento. As medicações, a adrenalina e a epinefrina, né? Elas são sinônimos. É uma medicação que a gente vai utilizar muito, ela vai fazer vasoconstrição. Ou seja, ela vai reduzir o calibre dos vasos e isso vai fazer com que aumente o fluxo sanguíneo, que eu estou preocupada, principalmente aqui com o fluxo sanguíneo cerebral e do próprio coração. A dose que a gente administra de 1 mg endovenoso a cada 3 a 5 minutos. E aí a gente faz em bolos, ou seja, diretamente ali no acesso venoso. E vamos em seguida fazer um flush, né, com a seringa ali de 20 ml de soro fisiológico para empurrar a medicação. A vasopressina, então a gente tem a adrenalina e a vasopressina que vão atuar como vasoconstritor. Vasopressina é o mesmo nome daquele hormônio antidiurético, né, o ADH. Então é uma medicação também que vai reduzir ali, aumentar ali a quantidade de água no corpo, né, e aumentando a pressão. Pode utilizar 40 unidades para substituir a primeira ou segunda dose de adrenalina, caso eu não tenha a adrenalina ali naquele momento. Lembrando que no carrinho de emergência ele tem que ser sempre conferido e a gente vai ter todas essas medicações. Mas não há nenhum benefício que mostre que a associação dessas drogas seja importante. Então, no nosso algoritmo, né, que a gente fala ali da RCP, a gente não coloca a vasopressina, apesar de ela poder ser utilizada, a gente dá preferência para a adrenalina. A miodarona é um antiarrítmico, né? Então, lembrando aqui na fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, a gente tem situações de arritmia, então eu posso utilizar um antiarrítmico, né? Ele é coadjuvante ali do meu processo de RCP. A dose inicial de 300 e uma dose inicial de 150 mg, ou endovenoso ou oral. Caso eu não disponha de amiodarona, existe uma outra medicação que é a lidocaína ou xilocaína, vocês devem conhecer como anestésico, mas ele funciona também como um antiarrítmico. E aí eu posso utilizar essa medicação de 1 a 1,5 mg por quilo endovenoso. Aí aqui mostrando pra gente, né? Então primeiro a minha escolha é endovenoso, né? Aqui em bolos, aqui tá fazendo diretamente aqui no acesso venoso, né? Aqui é intraósseo, né? Que eu vou colocar direto aqui no osso. E aqui seria utilizando a via aérea artificial, né? O tubo, no caso. O algoritmo, então, da PCR, ele é circular, porque eu vou circulando aqui, cada hora que eu precisar eu posso ir continuando olhando ele aqui. E sempre que eu conseguir sair da PCR, né, quando eu tiver um retorno aqui da circulação, eu vou para os cuidados da pós-PCR. Então, eu vou verificar o ritmo, né, isso tem que durar cerca de 2 minutos para eu começar começar a dar assistência para o meu paciente, né, em até 2 minutos que ele tenha tido a PCR. Então, vou verificar o ritmo. É um ritmo que é chocável. Então, já vou disponibilizar ali o desfibrilador.
enquanto isso, antes disso, eu já desconfiei que é uma PCR, já vou fornecer oxigênio e colocar o desfibrilador. Verifiquei que é um ritmo chocável, vou dar o choque. Aí vou monitorando aqui, mantendo as minhas compressões torácicas. Se necessário, vou entrar com tratamento medicamentoso, endovenoso, seguido de intraósseo, né? Se não tiver como fazer endovenoso. As medicações, a adrenalina, a cada 3-5 minutos, e a meldarona, que é o antiarrítmico, ou lidocaína, no caso de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso refratário. Vamos considerar a via aérea avançada, caso seja implantada, vou avaliar a capnografia para ver a quantidade de CO2, né, que é em forma de onda ali, para a gente verificar se a minha ventilação está sendo efetiva. Vou tratar as causas que sejam reversíveis, por exemplo, se é uma obstrução de coronária, vou tentar desobstruir essa coronária. Aqui, gente, então é um resuminho, tá bom, do algoritmo, como que ele é, vocês podem consultar aí depois, né, para fazer as atividades. E resumindo mesmo tudo que a gente já falou, como que é a qualidade da RCP, a carga utilizada, os medicamentos, a via aérea avançada, o retorno da circulação espontânea, as causas que são reversíveis, que são o 5H e o 5T, e os cuidados pós-PCR. Então, a angiografia coronária, que é um exame de imagem para ver os vasos sanguíneos ali do coração, né, para ver se tem alguma obstrução, alguma coisa que eu possa reverter. Controle de temperatura, então já é sabido que a hipotermia, ela previne danos neurológicos, isso a gente faz também em situações na neonatologia, tá bom? Que a febre a gente já sabe que ela agrava os danos neurológicos. Identificação e correção de hipotensão, né? Então ali a gente já inicia com uma adrenalina, em sequência a gente já coloca a noradrenalina, que vai ser aquela medicação que pode correr ali continuamente, né, na bomba de infusão. E determinar o prognóstico da PCR, né? Então vamos ver ali o desfecho neurológico, porque se eu tive uma situação de PCR, então o coração ele parou de bombear, então o sangue parou de circular, e aí a gente se preocupa sobretudo com o cérebro, né? Então eu vou verificar que dano neurológico pode me indicar dano neurológico. A ausência de reflexo pupilar à luz, o que significa isso? Eu aplico a luz, né? Pode ser luz do celular, uma lanterna, e eu não tenho reatividade pupilar, né? Eu deveria reduzir ali o tamanho da pupila e depois retornar ao normal. Isso não acontece, né? Isso me mostra um dano neurológico. Presença de estado mioclônico, né? Isso está relacionado com lesão neurológica em que a gente tem uma disfunção muscular, né? A pessoa pode ficar ali tremendo, essas coisas. Alterações na TC, né? Na tomografia. Ausência de reatividade no eletroencefalograma. Então, assim como eu tenho o eletrocardiograma que vai ver a atividade elétrica do coração, a gente tem o eletroencefalograma que vai ver a atividade elétrica do sistema nervoso central, né? E aí lá não tem nenhuma atividade elétrica. Caso isso venha acontecer, a gente já desconfia aí de uma situação de morte encefálica, e aí a gente já encaminha para os trâmites legais de conversar com a família e ver a possibilidade de doação de órgãos. É sempre algo que precisa ser visto com a família, tá bom? Então essa foi a aula de suporte avançado de vida.